filmando. Aí, ó, aluno querendo comprar o cachorro, pra mim uma prova fácil, trouxeram até bolo de chocolate e Coca-Cola. Eu acho que vai funcionar. Um bolo. Muito bem, pessoal. Então, fazendo a revisão, ok? Identificação não é simplesmente humana. Eu posso identificar projetis de arma de fogo. Mas pensando na identificação humana, todas as pessoas pensam que é identificação cadavérica, mas não, às vezes é identificação de pessoas vivas. Como, por exemplo, se determinada pessoa encontrava-se ou não naquele ambiente, que foi registrado e hoje a gente tem aquela imagem em um fotograma, uma foto, ou então em vídeo. Então é basicamente uma comparação de informações de um determinado momento com informações de outro momento. E quais informações que eu vou buscar? Ora, informações que permitam a individualização da pessoa. Quanto mais rara a informação, melhor o score, a probabilidade que eu tenho ao final para identificação. Então, por exemplo, estou olhando aqui agora, aquela moça ali, dá uma olhadinha no braço dela, lá, filma, lá, filma. Olha, tem uma tatuagem no braço, confesso para vocês, que naquele lugar, daquele estilo, em especial, tão bem feita, porque até a qualidade da tatuagem, isso é um fator de identificação. Uma coisa, prestem atenção, é alguém dizer, ela tem uma tatuagem de um raminho com as folhinhas e umas flores no braço. Ah, melhor dizendo, e as flores são vermelhas. Agora, quer melhorar? Manda uma foto. Porque vai ser muito difícil eu ter duas pessoas com o mesmo tipo de tatuagem. E o bom é quando tem erro na tatuagem. Porque a chance dela se repetir torna-se ainda menor. Porque algumas tatuagens são muito comuns, a pessoa pega lá, né, aqueles desenhos básicos, por exemplo, aquelas inscrições japonesas. A paz, amizade, não sei o que. Isso é muito genérico. A chance é muito grande de ser encontrada. Agora, se ele escreve o nome completo da mãe dele, incluindo um Silva com Z, ou Silva com Z não dá, né? Mas um Souza com Z, sei lá, uma coisa bem errada. E se a caligrafia for horrorosa, como hoje eu vi vindo para cá um cara no carro com o braço assim, isso é que é bom. E na odontologia, a gente tem uma possibilidade imensa de identificação. Porque eu tenho vários dentes. E cada dente apresenta, isso cada um em si, apresenta um formato diferente dos demais, dos mesmos dentes de outras pessoas. Não só o tamanho, o formato, a cor. E quando eu reúno vários dentes, a disposição de um com o outro. Se eu tiver um modelo de gesso, a identificação vai ser perfeita, rápida e muito barata. E hoje a gente tem fotografias para fazer essa comparação. Mas quando chegamos nas radiografias, eu não posso esquecer do trabeculado ósseo, que é único para cada pessoa. Mas o que é bom mesmo são as restaurações dentárias, porque não tem uma igual a outra. Em especial se tiverem um tanto fora do padrão. As obturações endodônticas, que maravilha, cada uma fica de um jeito. Ah, se tiver um cone saindo, aí é que fica bom. Sempre lembrando, que eu já pensei no cone saindo, numa reação periapical. Ah, não, mas não é a pessoa, porque à época ela não tinha reação, só tinha esse cone saindo. Sim, mas é mais do que natural que agora eu tenha. Então, quando a gente pensa nos métodos de identificação, papiloscopia, não, quase não muda. DNA, praticamente não muda. Odontologia, muda muito. É preciso levar em conta o lapso temporal entre um registro e outro. Lembrando que algumas coisas só acontecem enquanto as pessoas estão vivas, como uma remodelação óssea, o fechamento de um alvéolo após uma extração dentária. E outras tantas só acontecem com a pessoa morta, como o próprio processo de esqueletização. Então, quando eu recebo uma ossada, no primeiro momento, eu vou tentar estabelecer a cronotanatognose, determinar o tempo de morte, porque se eu determino que esse cadáver tem, no mínimo, 7 dias de óbito, e aí é claro que eu vou botar uma folga muito grande, eu imaginei 15, falo 7. Se alguém, um familiar, chega dizendo que seu parente desapareceu há 3 dias, eu vou naquela hipótese de dizer, não é, e é 100% de certeza que não seja aquela pessoa.
vezes eu posso ficar na dúvida, porque os elementos são muito fracos. Como era a pessoa? A única informação que era masculino, 45 anos, 1,70 m de estatura. Algum dente quebrado? Especial? Fratura? Não, não tem informação não. Quebrou algum osso? Não, também não tem nenhuma informação. E aí me chega uma ossada genérica de indivíduo, sexo masculino, adulto. E eu, em ossada, eu não ponho idade não. Idade sim, até os 18 anos. Depois, muito difícil. Eu costumo falar assim, adulto, jovem, adulto e adulto não jovem. Porque é muito fluido, eu não tenho como dizer. Então eu vou comparar, e às vezes eu falo, olha, é compatível. Se eu não tenho elementos odontológicos, antropológicos e nem elementos papiloscópicos, aí eu parto para a última instância. E é chamada de última por conta do custo atual, que é se realizar um exame genético para fazer essa comparação. Então a gente tem que pensar nos métodos de identificação de forma conjunta, integrada. Eu vou usar qual método? O que eu tiver à disposição. O método mais simples, mais fácil e mais barato é a impressão digital. Porque mesmo que a fisionomia já tenha se perdido um pouco, pela putrefação, a fase cromática, a fase enfisematosa e às vezes até a fase colicoativa, ainda nessa fase, é possível recuperar os dermoglifos e com isso realizar uma identificação. E qual é a vantagem da papiloscopia? É a presença de um banco de dados prévio. Porque todas as pessoas, pelo menos as que têm carteira de identidade, assim que foram obter o documento, depositaram essas impressões no banco de dados. Antigamente em papel e hoje de forma digital. E a forma digital é fantástica. Porque a forma de papel eu tinha que arquivar. E tem um método de você para você arquivar com o primeiro dedo, segundo dedo. Nem estou mais preocupado com isso. Que hoje algoritmos computacionais realizam toda essa primeira triagem. Porque a identificação ao final será feita por um especialista da área, que é denominado de papiloscopista. A depender do contexto, papiloscopista policial. Aqui em Brasília, nós temos o Instituto de Identificação, que é vinculado à Polícia Civil, via Departamento de Polícia Técnica. Em alguns estados, não. Alguns estados, quem cuida disso é o Detran, pra você ter ideia, tá? Então, existe uma variedade, mas é papiloscopista quem faz esse exame. Fantástico, maravilhoso, em especial, porque quando eu pego uma folha de papel, como fiz aqui, eu deixei uma impressão... Não está dando para ver. Está dando para ver a impressão digital? Não. Por isso que ela se chama latente. Eu preciso revelar. Como é que eu faço para poder ver essa impressão digital? A forma mais fácil é jogar poeira, jogar um pó. Porque o pó vai aderir na região que tem gordura. Gordura minha que eu deixei. Inclusive, saibam que numa impressão digital, não é fácil, mas é possível coletar o DNA. Porque algumas células invariavelmente serão transferidas para, no caso, suporte. E como que a perícia faz? Ela chega, joga o pó, a depender até um gás, pode ser cianocrilato, e aí passa um pincelzinho muito fino, às vezes até um pó magnético. Balança o excesso e nós temos lá então revelada a impressão digital. Ele coloca uma fita, isso é transferido para uma fita, e ele cola no papel para poder levar para o laboratório, porque às vezes é um cofre, ele não tem como carregar o cofre, é uma porta, é uma parte de um carro. Então, passa uma fita, retira e cola, e aí você vai ter aquele pó, geralmente negro, mas se a superfície for negra, você vai usar um pó branco, né? Então existem várias, possui uma maleta gigante para fazer esse tipo de exame. Vamos comentar um pouquinho de DNA nesse contexto de identificação. DNA é uma ferramenta poderosíssima e eu tenho que me lembrar que hoje nós temos no Brasil um banco de dados genéticos de estupradores, que possibilitou a recente identificação de uma pessoa que havia cometido um estupro em Brasília, estava em Belo Horizonte. O DNA ainda me traz uma outra vantagem muito grande. Eu vou retornar um pouco aqui na impressão digital, dizendo que mesmo em gêmeos univitelinos as impressões são distintas. Basta você imaginar que sua mão direita é diferente da esquerda. Por quê? Porque é realmente um crescimento aleatório dessas papilas dérmicas na época de formação. E que época que isso acontece? Isso acontece intrauterinamente. Quando o bebê nasce, ele já tem impressão digital. E por que então não cola a impressão digital e cola a impressão plantar? Porque
porque ela é muito tênue ainda, precisaria de uma técnica um pouco mais refinada. Então você colhe a impressão plantar numa folha de papel. Indo para o DNA, muitas vezes eu não tenho uma amostra genética prévia da pessoa, e o DNA nos abre uma janela fantástica, que é a possibilidade de saber qual seria o provável DNA, na verdade qual seria as possibilidades de combinação, sabendo se quem seja o pai, a mãe, às vezes eu não tenho, a partir de irmãos. Então veja, uma pessoa desapareceu, ele tem 8 irmãos. Cada irmão, isso eu tenho que considerar que sejam filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Pode até não ser, se eu souber, facilita bastante. Então eu sei, o irmão A, metade é pai, metade é mãe. Então eu jogo para cima. O segundo, o terceiro, e com isso eu consigo recompor qual seria a carga genética dos pais. Ora, se eu sei agora dos pais, eu terei então a dos filhos. Mas não o DNA dos filhos, a probabilidade de DNA dos filhos. De forma que se você me perguntar, qual que é mais fácil? Comparar o DNA de uma pessoa com o DNA dessa própria pessoa? Claro, porque aí eu não preciso pensar qual foi a combinação de DNA durante a formação daquela pessoa, que vai ter 50% do pai, 50% da mãe. E eu não sei qual que é qual de quem. Alguma coisa eu sei, que se é um menino, eu tenho certeza que o Y veio do pai. E aí, você já vai entender que se eu utilizo como marcador o Y, eu só posso determinar a linhagem patrilínea. E ela é pouco variada. O bom são os outros que a gente mistura mesmo. Da mesma maneira, vamos lembrar do DNA mitocondrial, porque nós temos 2 DNAs. O DNA nuclear e o mitocondrial. O mitocondrial ele é muito menor e com isso ele é muito mais estável às intempéries. Então vamos usar esse DNA, só que ele é de pouquíssima variabilidade e ele não serve para muitas coisas, por exemplo, porque DNA mitocondrial é linha matrilínea. O meu DNA mitocondrial é igualzinho da minha mãe, é igualzinho da minha avó materna, ok? E não será igual ao dos meus filhos, porque os meus filhos serão iguais aos da minha esposa, ok? Então, muito cuidado, porque qual DNA que eu vou coletar? Aí vem a pergunta clássica, né? O cabelo, pegou na novela, né, Ana Flávia? Pegou o cabelo, cortou com a tesoura, vai ter DNA? Vai. Mitocondrial apenas. Se arrancar e vir com bulbos, aí também eu terei, além do mitocondrial, o DNA nuclear. Moral da história. Quando é que eu uso o DNA mitocondrial? Quando não dá para usar o nuclear. Porque o nuclear é muito melhor. E atenção, no DNA nuclear existem várias partes que são as partes não expressantes. Aquelas que não vão definir se você tem um braço, 2, 3 ou 4. Porque essa parte que fala que tem 2 braços, olha, eu presumo que todo mundo é igual. Então são as partes que não guardam, pelo menos aparentemente, nenhuma informação. E com isso a gente pode ter uma pessoa da espécie humana com essa parte extremamente variável. E é a análise da prevalência desses alelos na população que eu vou utilizar na hora de fazer o cálculo estatístico de probabilidade de uma pessoa ser filho de outra pessoa, irmão de outra pessoa e assim por diante. Muito bem. Então, basicamente, papiloscopia, genética e antropologia forense ao lado e quase junto da odontologia forense. Na verdade, é quase melhor dizer que a antropologia está junto da odonto, porque a odontologia tem uma contribuição muito mais expressiva. Mas é claro que eu tenho que começar com dados antropológicos para definir, por exemplo, a tétrade antropométrica, onde eu defino qual é a estatura provável do indivíduo. Critério número 1, a partir de ossos longos. Mas eu tenho várias outras formas de calcular a estatura. Nunca é montando o esqueleto em cima da bancada e medindo. Nunca. Definir a idade do indivíduo. Mas aí a odontologia também tem uma colaboração fantástica. Eu sei, até os 17, 18 anos. Depois ninguém mais tem colaboração tão importante. Mas o fechamento das suturas cranianas. Sim, é um parâmetro, mas às vezes ela pode ser precoce. Então não é um parâmetro muito bom para ser utilizado. Usa quando não tem nada melhor.
A odontologia é fantástica. Eu te pergunto, qual que é melhor? A mineralização dentária ou a erupção dentária? Antes de responder, você se pergunte. Qual é o mais fixo? Qual é o que sofre menos variação de pessoa para pessoa? É a mineralização dentária. Então este é o melhor dos critérios. E ele é tão melhor do que a erupção, que se eu tiver o critério mineralização, eu nem olho para o critério erupção, porque é muito variado. Então já definimos a estatura do indivíduo e já definimos também a idade do indivíduo. Lembrando que, por exemplo, o raio-x de punho, ele mostra os núcleos de ossificação. Mas muito cuidado, porque às vezes o delegado ele traz um menor, maior, ele não sabe, quer que você defina a partir da radiografia do punho. E nós temos que explicar, mas doutor, a própria essência desse exame é a possibilidade do assincronismo entre a idade óssea e a cronológica. E pelo que eu sei, o senhor está precisando da cronológica, e o que eu vou te dar é a óssea. Então não tem o menor sentido, quando se tem dúvida, fazer a resposta a partir deste parâmetro. Mas e aí nós não vamos resolver o problema? Esse problema não é meu. É muito perigoso o perito que é com a vontade de resolver um problema que não é dele, achar então que pode considerar, quando na verdade pode ser de forma diversa. Então o perito só afirma quando tem certeza, porque quando ele tem dúvida, ele põe dúvida, ele põe no laudo, não foi possível determinar. E ele não se torna um perito menor porque fez isso. Então, esses são os princípios da identificação. Mas falando em princípios, professor, eu vi no livro que tem lá os princípios anotados. Ah, tá bem, você quer que eu comente os princípios do livro? Eu comento. Então os parâmetros a serem utilizados necessitariam, em tese, de atender a 5 critérios básicos, 3 técnicos e 2 práticos. Os 3 técnicos são a unicidade. Mentira, não precisa ser único, porque o DNA não é único, porque se fosse único, de onde é que veio esse DNA? Então não é a unicidade, é a raridade, é a prevalência na população. O outro critério é a imutabilidade. Ah, muito bacana, na impressão digital, realmente ela não muda, e quando acontece é basicamente com a cicatriz, ok, tudo bem. E DNA também não, mas na odontologia muda muito. E aí eu tenho que considerar o lapso temporal e as mudanças, porque uma das coisas que a gente recebe muito são pastas, documentações, as melhores são as pastas ortodônticas. Ora, mas quem faz uma documentação ortodôntica se submete a um tratamento ortodôntico. E aí eu tenho que analisar as possíveis modificações introduzidas pelo tratamento ortodôntico, que muitas vezes inclui extrações dentárias. O outro critério, então já falamos da unicidade, da imutabilidade. O outro é estranho se dizer, mas é perenidade. Como assim perenidade? Perenidade é a estrutura de suporte permanecer ao longo da vida, ou pelo menos por um grande período. Então vejam, os dentes descidos, eles são únicos? São únicos. Eles são imutáveis? Relativamente imutáveis. Uma lesão de cárie pode destruir, só que é sempre no mesmo sentido. O dente cariado jamais deixa de ser cariado. E são perenes? Não são perenes, tanto que o nome são dentes descidos. Então, por exemplo, as impressões digitais são perenes? São perenes. A pessoa continua com o dedo que contém as impressões. E o fato das impressões não mudarem é que é o critério que a gente define como unicidade. Ok? Então esses são os 3 do ponto de vista técnico. Mas eu tenho os outros 2 do ponto de vista prático. E são, como o próprio nome diz, a praticabilidade. Eu posso identificar uma pessoa por uma tomografia do seio da face? Pode, puxa, é fantástico, é uma identificação das melhores. Mas é pouquíssimo prático, tanto é que não se utiliza isso na prova do vestibular. Geralmente se utiliza a impressão digital. Porque é um tanto prático, mas não é tão prático como uma fotografia. Por isso que o crachá tem fotografia e a carteira de identidade também. Então, praticidade é exatamente como o próprio nome diz. É o quão prático é realizar esta identificação por esse método. E o quinto e último, que também está dentro dos conceitos, os técnicos e os práticos, né? É a classificabilidade. Qual é a possibilidade que eu tenho de classificar para que depois eu possa resgatar essa informação?
o argentino, na verdade ele foi para a Argentina, eu acho que nem era argentino, Vuccetti, ele criou um método que revolucionou e ele classifica cada impressão digital em 4 figuras diferentes, a depender da presença de 1, de 2 ou de nenhum delta em presilha interna e externa, arco e verticilo. E com isso, a partir do primeiro dedo, que é o polegar, ele já faz uma árvore com 4 divisões. E assim sucessivamente. Então a fórmula datiloscópica, que vai contemplar quais figuras eu tenho em cada dedo, já é um parâmetro fantástico, mas não vai ser identificado, por isso que isso se repetiria. Né? Eu teria 4 elevado à 10ª potência, mas isso se repete na população brasileira. Então eu vou analisar os pormenores. Hoje, com o advento da informática, os algoritmos classificam, você nem precisa de saber. Agora vamos fazer o seguinte, vamos sair da caixinha? Vamos. Eu posso identificar pela íris? Pode. Posso identificar pelo fundo do olho, pelo padrão vascular do fundo do olho? Posso. Posso identificar pelo padrão vascular do dorso da mão? Tanto é que eu mostrei o exemplo para vocês naquele caso da fotografia do estupro de vulnerável. Não é pedofilia, pedofilia é o filmezinho, tá? É diferente. No caso da pedofilia, que seria o caso do filme, que tinha o pênis, que a gente analisou, também pode. Qualquer parte do corpo pode servir para um exame. Posso identificar uma pessoa pela orelha, pelo contorno da orelha? É só você pensar assim, eu já não posso partir o mundo em dois pedaços. Quem tem o lóbulo da orelha solto e quem tem o lóbulo da orelha um pouco mais preso? Posso. Agora, basta que eu tenha uma informação prévia e uma póstuma, vamos dizer, se for o caso de um cadáver. Então eu tenho uma fotografia da moça, viva, e eu vejo lá que o lóbulo da orelha dela é totalmente solto, assim, bem solto. E furado. Eu estou vendo que está furado. Não é ter brinco, que tem brinco que parece que está furando, mas não está. Eu estou vendo o buraco, uma foto de alta qualidade. Ótimo. Se chegar um cadáver com uma orelha sem o furo e sem cicatriz de um dia ter furado, eu posso afirmar de forma categórica, não é esta pessoa. Entenderam? Ah, ela tinha um lóbulo solto e a outra também tem. Ótimo, está esquentando, mas ainda não ferveu. Lembrando que a identificação, ela vai do 0, ou seja, eu afirmo categoricamente que não é, até um número muito próximo do 100%, que teoricamente a gente nunca chega a 100%, é 99,9999, aí vai, mas não chega a 100%. Ok? Então esse é o conceito básico da identificação. E para finalizar, a perguntinha que talvez eu vou fazer para vocês. Qual método é melhor? Lembrando que nós estamos na disciplina de odontologia forense. É a odontologia? É a antropologia? É a papiloscopia? Ou é o DNA? Hoje vamos ser segundo. Depende da situação. Perfeito. Então é isso que eu quero que os senhores aprendam. Não quero que decorem nada, quero que entendam, porque decorar hoje é função dos computadores. Então vamos fechar esse bloquinho? Um abraço.